Boa tarde a todos, boa tarde a Bruno Barros. Boa tarde a Vera Barroso, boa tarde especial para você que está em casa. Então, no Sem Censura de hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil. A obesidade infantil é um desafio para os médicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 41 milhões de crianças com até 5 anos de idade estão acima do peso. O coordenador do Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica do Rio de Janeiro, Cid Pitombo, vai conversar com a gente sobre os riscos da obesidade infantil. Nós estamos também com a Natália Fontes. A Natália foi a paciente mais jovem a entrar no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica. Ela emagreceu 70 quilos e agora, 3 anos depois, é uma influenciadora digital. Bom, falando em influência digital, você aí de casa está super convidado a participar do programa de hoje. Hashtag Sem Censura nas redes sociais, mas você não tem rede social, quer participar ainda assim? Anota aí o nosso WhatsApp, 021 Rio de Janeiro 999035329. Perguntas e comentários sempre muito bem-vindos, né não, Vera Barroso? Totalmente isso mesmo. Esse assunto é apaixonante. Doutor Cid, quando a gente faz programa sobre Alzheimer, os médicos sempre dizem, as duas pessoas ficam doentes, a pessoa que está com Alzheimer e a pessoa que está cuidando dela, porque é muito carregado. No caso de obesidade infantil, quem fica doente é a criança e a família, porque na verdade são hábitos familiares, não é isso? Boa tarde a todos. Na verdade, a obesidade infantil é hoje um grande problema mundial, né? A gente tem hoje a população de crianças ganhando um sobrepeso importante e vindo com elas até as doenças. Você pega hoje crianças muito pequenas, já hipertensas, já com distúrbios metabólicos que devem ser visualizados, com distúrbio de colesterol, de triglicerídeo. Doença de adulto, né? Doença que era para ser prevista quando essa criança estivesse adulta, né? Não é para uma criança. E a obesidade infantil chama muita atenção de nós que ela tem que ser olhada com calma, né? A obesidade infantil normalmente ela é gerada por um mau hábito alimentar. Em mais de 90% dos casos, essa criança está obesa por um mau hábito alimentar. É muito pouca incidência, quer dizer, cerca de 5 a 8% dessas crianças podem ter uma obesidade infantil por algum motivo sindrômico. E isso sim tem que ter muita atenção do médico, mas os médicos, na verdade, que atendem essa população estão ligados a essas questões, né? E essas crianças que têm uma obesidade infantil, que têm algum tipo de sindrômico, normalmente são uma obesidade um pouquinho mais graves, né? Elas apresentam, às vezes, dificuldade de crescimento, algum tipo de retardo mental. É uma coisa mais complexa. É uma coisa mais complexa que vai ser visualizada e estudada. Mas o foco maior da obesidade infantil é realmente o mau hábito alimentar. Doutor Pitombo, o senhor está falando com a pessoa certa. Eu dei Coca-Cola na mamadeira do meu filho. Eu amo essa história. Eu conto isso porque eu acho que mostra uma pessoa como eu, que tenho problemas de querer educar bem meus filhos, querer educá-los alimentarmente bem, a quantidade de bobagem que se pode fazer com uma criança. Por isso que tudo está centrado na família, quer dizer, não foi meu filho que pediu, foi lá e derramou Coca-Cola na madeira. Foi a mãe dele que deu para ele. Ele ficou viciado em Coca-Cola. Eu sempre coloco isso, né? A gente teve a oportunidade, junto com o Ministério da Saúde, de ano passado, visitar diversos municípios para tentar avaliar o que está acontecendo com a obesidade infantil. Porque apesar de eu ser cirurgião bariátrico, meu foco maior é prevenção. É muito engraçado isso, mas é porque eu sei as consequências finais da obesidade. Então, eu luto o tempo inteiro pela prevenção. Então, a gente visitou vários municípios, e nesses municípios a gente visualizou claramente que a oferta alimentar em escolas, em creches, sejam municipais, estaduais, é muito saudável, porque há uma vigília muito grande do governo em relação a esse hábito alimentar. A cartilha do Ministério da Saúde é excelente. E é muito rigorosa na fiscalização dessa oferta de merenda escolar. Mas quando você entrevista as crianças sobre hábitos alimentares, quando sai dali, todas falam que os pais levam para comer hambúrguer, tomar Coca-Cola, tomar sorvete, comer biscoito, macarrões instantâneos. Então, qual é o movimento que está acontecendo? Na verdade, há uma ação governamental em creches e escolas de ofertar um alimento saudável. Mas as famílias ainda não se conscientizaram de que também tem que ter uma participação na questão da criança. Qual foi a criança mais jovem que o senhor operou já com essa obesidade mórbida? No Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, no Hospital Estadual Carlos Chagas, a gente tem um protocolo em relação a crianças e adolescentes, né? A gente recebe pacientes de todos os municípios do estado, mas quando chega pacientes que sejam
principalmente adolescentes, é difícil ter crianças, mas chegam lá adolescentes de 14, 15, 16 anos, a gente tem um protocolo de preparar eles para a cirurgia ou não. Então, eles ficam com nutricionistas, psicólogos e médicos até alcançarem os 18 anos, né? E durante esse período, ou eles vão perder peso e ter uma consciência da não necessidade da cirurgia, ou eles vão se ambientar melhor com as mudanças futuras em relação à própria cirurgia dela. Antes de 18 anos, o senhor não opera ninguém? Os protocolos do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, não nos proíbem de operar pacientes abaixo de 18 anos. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa população, porque o paciente abaixo de 18 anos, ele ainda está em fase de crescimento, e tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista de crescimento ósseo. Isso. E a cirurgia no pós-operatório pode levar a algum distúrbio de cálcio que possa afetar esse crescimento. E do ponto de vista psicológico, a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado com a população mais jovem, porque a gente não sabe que consequência futura essa cobrança pode vir para os pais. Dizer que ele foi operado porque os pais insistiram com isso. Isso tem que ser uma decisão própria do adolescente. Mais madura. Vamos lá para o caso da Natália especificamente. Natália, você pode ter sido uma criança gordinha, pelo que eu sei, mas foi uma adolescente. Já, isso aí, foi verdade? Então, eu passei grande parte da minha vida sendo magra. E depois de um tempo que eu engordei absurdamente. Quantos anos você tinha quando você engordou? Eu comecei a engordar mais ou menos com 13 anos. O que aconteceu? Na verdade, eu entrei em depressão após o falecimento do meu pai. Ninguém perde um pai aos 13 anos impunemente, né? E em coisa assim de um ano eu virei obesa mórbida. Em um ano você conseguiu engordar 70, 80 quilos? Eu engordei muito. A gente tem fotos aí, se o Flávio quiser mostrar para vocês. Me diz uma coisa, o que você comia para conseguir engordar tanto tempo em tão pouco tempo? Eu acho que foi mais questão psicológica, não foi nem tanto de comer. Mas chegou uma parte que eu já estava tão gorda, tão esgotada, que eu não aguentava nem mais fazer nada, que eu só queria comer mesmo. E nisso eu acabei focando muito em fast food, esse tipo de coisa, e acabei engordando cada vez mais, não conseguia parar. E o que te fez querer entrar no programa? Foi quando eu fui subir uma escada e eu não consegui subir. Simplesmente não consegui. Fiquei sem fôlego, doeu, joelho, e eu comecei a chorar no meio da escada do metrô. E eu, caramba, o que está acontecendo? O que é isso? Eu não estava me reconhecendo mais. Você estava no colégio. Tava. Eu imagino que o clima no colégio de bullying devia ser uma coisa pesadíssima. Horrível. 16 anos, 15, 16 anos, sendo obesa. Era entrar numa sala e quando eu sento, todo mundo levanta. Sabe? Tipo quando você senta no sofá e faz um peso. E várias piadas, muita coisa. É absurdo a maldade que as pessoas conseguem fazer com você. E você operou, você tinha quantos anos? 18 anos. Com o doutor Cid. Com o doutor Cid, Antes desse episódio de depressão tua, você tinha uma alimentação correta? Você sempre foi magra, eu sempre tive uma alimentação boa, sempre gostei de comer tudo. Nunca tive restrição com coisa, mas também sempre gostei de comer besteira de criança. Normal. E agora, como é que você faz, em termos da tua alimentação? Eu continuo comendo muito bem, legume, verdura, fruta, não tenho problema nenhum. Porém, como pouquinho, né? O que eu aguento comer, aquela quantidadezinha bem pouquinha da bariátrica. Você fez aos 18 anos. E hoje, desculpa perguntar, você está com quantos anos? 21. Tem pouco tempo. Não, razoável. Ela já está completamente recuperada da cirurgia, né? Está completamente recuperada. O paciente, ele entra em protocolo, ele é operado, né? Ele tem uma perda de peso maior nos primeiros 6 meses de operado, né? Isso sempre com orientação nutricional, psicológica e médica. A gente oferta isso mesmo lá no programa estadual de cirurgia bariátrica. Eles são atendidos durante esse período todo. E depois de passado um ano e pouco, ela chega num platô, quer dizer, o equilíbrio da perda de peso dela. Mas dali em diante, ela já está há um ano e pouco, sendo muito bem orientada por nutricionista, por psicólogo, por médicos. Ela está bem ambientada em relação ao que ela deve fazer de hábitos saudáveis. A cirurgia, por si só, traz mecanismos de diminuição da fome, melhora da saciedade, diminuição da absorção de calorias. Isso é um mecanismo muito de boa proteção para o paciente. Mas o paciente tem que entender que, como qualquer pessoa, operada ou não operada, tem que ter bom hábito alimentar para não engordar. Então, todos os pacientes são orientados durante o período todo lá no programa estadual e a gente tem tido muito bom resultado
com esses pacientes lá. Qual é o maior problema? É o psicológico ou é o alimentar? Acho que tudo envolve o psicológico, na Né? verdade. Porque não adianta você ter uma boa alimentação, mas também não ter uma boa cabeça. Porque senão você vai acabar comendo muito. Mesmo sendo coisa boa, você acaba comendo demais. E aí você tem que ter uma consciência de tudo mesmo. As pessoas, inclusive, elas dão golpes em si mesmas, né? Elas começam a comer leite condensado, que é muito calórico, para tentar ter uma E a gente saciedade fica se psicológica, enganando também, né? As Fica pessoas sempre se deixando enganam. para depois. Ah, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu paro de comer essa bobagem. Na verdade, a gente tem basicamente, assim, não é que seriam só dois, mas a gente tem mais dois tipos de obesidade, né? Existe a obesidade, que é o paciente que realmente ganha peso por hábito alimentar errôneo, fica comendo só bobagem, ganha peso, fica barrigudinho, Sedentarismo. ou a mulher fica obesa, etc. E existe o portador de obesidade mórbida, né? O portador de obesidade mórbida, que chega para a gente, para a cirurgia bariátrica, ele tem outros distúrbios maiores. Não era o caso dela. Era o caso dela. Era o caso dela. Era o caso dela. E a obesidade mórbida, assim como eu tenho exemplo dela, tem exemplo de outros, de várias outras pessoas, ela pode se instalar em qualquer momento da sua vida. A gente não sabe em que a latência que a gente tem para ser obeso mórbido ou não. O que é a obesidade mórbida? A obesidade mórbida é nitidamente uma doença, diferentemente da obesidade pura, vamos dizer assim, que a pessoa não chega a pesar aí 40, 50, 60, 100, 200 quilos a mais do que deveria. Fica só no sobrepeso, Aquele né? sobrepeso importante, né? A obesidade mórbida, você tem um distúrbio fisiológico, né? E com alguma carga genética, que você tem uma absorção calórica mais eficiente e um gasto metabólico mais lentificado. Resumindo assim, você absorve mais a caloria. Se me botar eu e um paciente, uma pessoa portadora de obesidade mórbida, no mesmo quarto, comendo a mesma oferta alimentar durante 6 meses, provavelmente ele vai ganhar muito mais quilo do que eu. A gente tem na mesma oferta, fazendo a mesma condição de atividade, que a gente vai estar confinado, porque ele tem um distúrbio nessa questão absortiva e gasto metabólico. Metabolismo é diferente. Metabolismo é diferente. Quando você pega, às vezes, crianças que comem tremendamente e não engordam, porque estão em fase de crescimento, então o crescimento celular, o metabolismo é muito acelerado. Entendeu? Não é comparativo com a obesidade. Né? Então tá, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta. Já, já. Novo engenho de febre, de fome. A poesia do Cordel do Fogo Encantado. Vou riscar no meu braço um pedaço de mar que você me deixou. Verão Show, hoje, 10h30 da noite. E criar. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Só o silêncio vai falar. Neste sábado é o dia D de vacinação contra o sarampo. Quarta-feira tem jogo valendo vaga na final da Taça Guanabara. E os brasileiros na Libertadores e na Copa Sul-Americana? E o que foi notícia no esporte pelo mundo? Combinado então, 7 da noite, aqui no estádio. Você sabia que a EBC foi a instituição federal mais elogiada pelo público em 2019? Aumentam os elogios aos serviços prestados e conteúdos em nossos veículos. E aumenta também nossa dedicação para ser cada vez mais relevante para a sociedade. EBC, Empresa Brasil de Comunicação, no coração dos brasileiros. Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura, conversando hoje sobre obesidade infantil. Vamos lá com Bruno Barros. Chegou aquele momento, Vera Barroso, aquele momento que a gente gosta muito, momento de interação. Você em casa mandou sua mensagem nas redes sociais ou então pelo WhatsApp, vale a pena dar o número mais uma vez, 021 99903 53
29. Vamos ver as perguntas de hoje. Primeira pergunta da Silvana Maria Fernandino. Boa tarde, Bruno, Vera. Boa tarde, Silvana. Meu neto, que acabou de fazer 8 anos, pega comida escondido e come para comer sem ser visto. Rapaz, e ela fala que o mais velho tem 10 anos e é magérrimo. Ela quer saber do doutor Cid o que acontece na família dela. E aí, doutor Cid? A primeira coisa é que se ele está engordando e pegando comida escondida, é que essa comida escondida que ele está pegando não é uma comida muito saudável. Então, é que eu sempre falo, né? Na verdade, a criança ela não vai ao mercado, ela não vai à loja de hambúrguer, ela não vai na sorveteria, ela não vai na loja que vende salgadinho sozinha. E muito menos ela tem condição financeira de ir lá. Então, quem faz isso é o adulto. Então, é de responsabilidade do adulto ter na sua residência alimentos saudáveis. O que o senhor estava falando que os seus filhos comem? Eu estava dando de exemplo que eu tenho um menino de 7 e gêmeas de 5 anos, e eles nunca comeram hambúrguer, nunca tomaram milkshake, nunca tomaram refrigerante, porque eu nunca levei, eles não sabem nem de direito o que é isso. E ainda em casa não tem absolutamente nenhum tipo de alimento que não seja saudável. Não tem biscoito recheado, não tem batata frita. Papai, eu quero brócolis, papai. Eles comem brócolis, comem salmão. Aquele anúncio que tem, lá em casa isso é uma coisa super comum. Eles comem brócolis como se fosse batata frita no vapor. Mas a questão da resposta, né, respondendo à questão dela, quer dizer, ela tem uma criança de 8 que é obesa, né, e a outra de 10 é magérrima. Isso é uma questão pessoal. A obesidade é uma questão pessoal e vai ter variações na própria família da questão da obesidade. Então, mas se esse de 8 não tivesse oferta de alimento não saudável, provavelmente também não seria obeso. Vamos encher essa geladeira de brócolis. Jurema Brum Barreto, parabéns, assunto muito importante. É fundamental que a obesidade seja vista como uma doença grave e, como tal, deve ser tratada pelos pais irresponsáveis. Valeu, Jurema, eu acho que era isso que o doutor Cid estava falando, a responsabilidade é dos pais. Ediana Lima, meu médico preferido, olha aí. Valeu, Ediana, doutor Cid fazendo sucesso. Vera Barroso, agora a gente continua com mais entrevista, né não? Maravilha, Bruno, muito bom. Então, doutor Cid, há quanto tempo o senhor trabalha com cirurgia bariátrica? Eu trabalho com cirurgia bariátrica há cerca de 21 anos. Pois é. Qual é a evolução da alimentação dos jovens, das crianças, desses 21 anos para cá? Pois é, a incidência de obesidade só tem aumentado. Isso tem um componente enorme de explicações, né? Uma das explicações é o mal, que todo mundo fala, o mau hábito alimentar, né? A outra explicação é que está havendo cada vez mais consumo da comida industrializada. Hoje é muito mais fácil você comer um macarrão instantâneo, um refrigerante, um congelado, do que você ir para a cozinha, cozinhar, preparar o seu próprio alimento. Isso ocorre por N motivos, né? Um dos motivos é a pressa, a falta de tempo. E um outro motivo também é a questão econômica. Hoje, principalmente para a população de baixa renda, barata, né? E não é perecível. Quando você fala que você vai comprar fruta, legumes, verduras, peixe, isso estraga precocemente. E o limite de valor que a população de baixa renda tem não dá para isso. Então, você comprar um macarrão instantâneo, você comprar um congelado, você comprar um refrigerante, um biscoito recheado, você pode deixar ali vários dias estocados, que não vai estragar, e você vai comprar muito mais quantidade do que você comprar uma simples fruta. E é bem prático também de comer. É prático, mas as consequências disso, e as famílias têm que ter consciência disso, a gente sabe que isso tem a questão do valor econômico, mas a gente tem que ter consciência que a gente está levando a uma família obesa, com as suas intercorrências de doença futura e com todas as suas consequências da lateralidade. Quando o senhor vê uma criança obesa, em geral, os pais também são obesos, os pais também estão com sobrepeso? Isso é um comportamento que a gente vê muito na rua, qualquer um pode observar isso, né? É muito comum você ver em lojas de hambúrguer e etc. Até eu observo muito, né? As pessoas não sabem que eu sou cirurgião bariátrico, às vezes estou sentado num restaurante, estou olhando o hábito alimentar das pessoas. E é extremamente comum você olhar famílias de pais e mães obesos, né, com crianças com hábitos errôneos à mesa iguais aos pais. Quer dizer, isso seria então um fator predominante a isso. Natália, só para voltar a um assunto com você, você engordou e emagreceu. Quando você continuou no mesmo colégio? Isso. E como foi essa volta? Você aos poucos indo emagrecendo e aqueles garotos insuportáveis, aquelas meninas inacreditavelmente mais, como é que foi o comportamento? É totalmente diferente o tratamento, sabe? Antes nem olhavam para mim, só de forma para zoar, para me diminuir.
Hoje já queriam sentar comigo, né? Já conversavam comigo. Muda totalmente, é como se eu fosse Você outra era boa pessoa. aluna? Você é boa aluna? Sim, sempre Quer dizer, fui. isso pelo menos te protegeu um pouquinho, né? Ô, Natália, mas tirando essa parte do relacionamento com as pessoas, na sua saúde, o que mudou depois da cirurgia? Mudou tudo. Só de eu conseguir subir uma escada, hoje, assim, eu acho que não tem nem preço de você... Você faz exercícios? Hoje eu não faço. Eu cheguei a fazer um tempo depois da cirurgia, mas eu tive que parar, tive que sair, fiquei sem tempo. Depois o pós-cirurgia foi tranquilo para você? Porque eu sei de gente que nem sempre tem uma recuperação. Né? Foi. Muito enjoo, o seu foi tranquilo? Foi muito tranquilo. Nunca enjoei com nada, nunca passei mal. Foi bem de boa. Qual é a cirurgia que o senhor fez nela? A tal do bypass que tira... Existem basicamente 2 modelos de cirurgia bariátrica nesse momento. Existem mais, mas basicamente são 2, que é o sleeve, que você tira grande parte do estômago, desse estômago, um pequeno tubo, né? E tem o bypass. Ela fez o bypass. O bypass é onde você diminui o estômago e faz um desvio intestinal. É a cirurgia dita clássica para a cirurgia bariátrica, que tem mais anos de estudo e é chamada padrão ouro, né? Quer dizer, que é a melhor aceita por nós das sociedades médicas, como a que tem melhor resultado futuro em perda de peso e também no controle da doença metabólica. E nem deixa cicatriz, né? O Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica tem esse diferencial, que lá todas as cirurgias, a gente inclusive está entrando esse ano no 10º ano, uma coisa com mais de 3 mil doentes. É importante isso, porque é o SUS, né? Mais de 3 mil doentes operados. Ela é feita, todos são feitos por laparoscopia. E eu faço todas as cirurgias. Você fica com uma carência de vitamina, no caso dela, não fica? Na verdade, como a gente desvia o início do tubo digestivo na cirurgia do bypass, os pacientes diminuem um pouco a absorção de cálcio, ferro e vitaminas do complexo B, principalmente. Então, diariamente, eles tomam um complexo vitamínico que são monitorados para outra carência ou não futura. Mas não é nada demais assim. Natália ainda toma? Não, ela vai ter que tomar o resto da vida, não é isso? O resto da vida, O Romário fez essa cirurgia porque ele tinha diabetes. É isso? Quer dizer, essa cirurgia, ela foi inventada porque curava diabetes, foi isso? Não. A cirurgia do bypass foi feita para obesidade. No início se achava que era porque diminuía o estômago, diminuía a absorção e a pessoa emagrecia. Depois, em 95, mais ou menos, 2005, desculpa, mais ou menos, começou-se a visualizar que pacientes que eram portadores de diabetes resolviam ou melhoravam o diabetes deles imediatamente, quase depois da cirurgia. Então, seria muito complexo. Ela já estava diabética? Na época, não. Ela não era diabética na época. Mas a cirurgia bariátrica, ela seria complexo eu explicar isso em pouco tempo. Não precisa. Mas tem vários mecanismos no bypass que fazem com que você melhore a produção de insulina e melhore a ação dessa insulina. Então, reverte realmente a doença metabólica. No caso do senador Romário, ele não fez um bypass. Ele fez uma cirurgia que é uma interposição de jejum ileal, que é uma cirurgia um pouco mais diferente, que não é uma cirurgia que a gente oferta, nem no meu consultório privado, nem na rede pública. Além dessa alimentação errada, que seria o fator principal, que a gente, então, tem que insistir para as pessoas se alimentarem bem, sedentarismo e excesso de tela de computador e de televisão também julgam... Isso são fatores secundários em relação à obesidade infantil. Quando se fala em obesidade, o foco número 1 é a alimentação. É a alimentação. Tá. Resumindo assim, se você pegar uma criança e botar ela fazendo bastante atividade física, mas der um péssimo hábito alimentar na casa, ela não vai emagrecer nada. Talvez perca um pouquinho no dia porque desidratou um pouco com a atividade física. Então, a atividade física é fundamental para a criança, no crescimento, no desenvolvimento cardiovascular, pulmonar, até na ambiência dela, né? Claro. Se ela não tem disposição para jogar futebol com os amiguinhos, não vai jogar. Mas o foco principal dos pais tem que ser o bom hábito alimentar. E eu volto a dizer, quem vai ao supermercado são os pais. Então, são eles que têm que ter o cuidado do alimento que vai chegar na casa. A fila no SUS para essa cirurgia está gigantesca. Quantas... Vocês conseguem fazer quantas por ano? No estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma situação que a gente coloca como equilibrada. Por que equilibrada? Porque o Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica a gente faz 40 cirurgias por mês, cerca de 500 por ano. E a gente atende 160, mais ou menos, doentes por mês de primeira vez. Então, entre operados e doentes que são atendidos, a gente absorve cerca de 2.000 doentes por ano. E a fila é mais ou menos isso. Então, a gente tem no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, que a gente meio que movimenta ou o paciente é atendido ou operado, em um ano e pouco, esses pacientes ou já foram atendidos ou já foram operados.
que é mais ou menos a situação, inclusive da rede privada, em planos mais baixos. Como é que a gente reeduca? Desculpe. Como é que a gente reeduca uma família? Exatamente isso. Eu acho que com campanhas de conscientização, colocando os pais, entendendo que eles estão promovendo doença nos próprios filhos, né? Então, é difícil a gente, principalmente pacientes de baixa renda, você propor que tenha frutas, legumes, verduras. Complicado, caro. O tempo de você preparar isso também, tem isso tudo. Então, nós, como sociedade, vamos ter que ampliar o debate em relação a isso, porque a gente está gerando uma geração, a gente está formando uma geração futura de pacientes portadores de obesidade com doenças gravíssimas. Existem estudos, Vera, para você ter uma ideia, que em 2030 a gente vai fechar o olho, a gente vai abrir, a gente vai estar em 2030, a gente sabe disso, nós já estamos chegando em março. Estava todo mundo comemorando o Réveillon, que em 2030 a maior parte do sistema de saúde do mundo não vão ter capacidade financeira de pagar os amputados, os infartados, os cegos, os em programas de hemodiálise, todos eles em função da obesidade. E é uma loucura, porque, na verdade, essa longevidade que está todo mundo dizendo, a gente vai viver 130, 120 anos, é mentira. Ela está descendo por conta da obesidade. Porque quando a gente fala assim, fulano morreu, infartou lá no hospital, o laudo do óbito vem infarto. Mas se você for levantar mesmo, ele infartou porque ele era obeso, tinha muita barriga, e aquilo tinha muita gordura visceral, se tornou diabético, aumentou a quantidade de gordura na coronária e isso fez ele infartar. Então, a causa do infarto e da morte dele não foi infarto, foi a obesidade. Doutor Cid, para finalizar, uma questão importante. Quem está em casa e está pensando em fazer a cirurgia bariátrica, em que caso ela é indicado? Peso? Uma coisa simples. O que a pessoa faz? Vai para que site? Se você quer buscar o Sistema Único de Saúde e é portador de obesidade mórbida, ou se julga portador de obesidade mórbida, primeiro você pega o seu peso, divide pela altura ao quadrado. Vai ter um índice. Se for acima de 35, você pode ser um provável candidato. Você deve procurar uma unidade básica de saúde, clínica da família, o posto de saúde. Lá um médico vai avaliá-lo. Se achar que é portador de obesidade mórbida, vai encaminhar para a Central Estadual de Regulação, que vai encaminhar o nome para o nosso hospital ou para outros. Maravilha, doutor. Muito obrigada. Natália, continue assim. Volta aqui daqui a um ano, só para a gente continuar monitorando você. Parabéns. Valeu, obrigado. Gente, vamos lá, a gente volta amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã a gente vai falar da vida do ator. Difícil vida do ator. Tchau, tchau. Foi bom demais. Amanhã, 6 horas da tarde, sem censura. Quarta-feira tem jogo.